Bora, Fel, se liga só no que o mano falou sobre o novo reforço do Corinthians, o meia marroquino Zaccaria, amigo do Memphis. Contratação que foi confirmada até pelo presidente do Corinthians ontem, o Osmar Stabile. E também tem o volante Alan do Flamengo, que falta detalhes ali para ser anunciado pelo Coringão. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians e tudo sobre o clássico de hoje, Corinthians e Palmeiras. Deixa o seu palpite, eu vou chutar 2-0 Coringão. Tem mais relações? Bora pro vídeo. Vou fazer uma pergunta aqui pro mano. Será que vai ser a primeira vez que, na era Abel, desde 2020, o Corinthians chega como favorito no jogo? A gente tem inclusive os dados, daqui a pouco eu quero mostrar, quando a gente puder já colocar na tela, não tem problema, até para a gente ter umas informações a respeito disso também. Você acredita que é isso que vai acontecer? Chega como favorito, é jogo pro Depay subir na bola ou não? Olha, Jairo, boa tarde a todos. Novamente é um prazer, o Morelli, Michel, você. Eu podia concordar com o Michel aqui, mas aí seriam dois falando besteira, porque o negócio é o seguinte, com relação aí ao argumento do Morelli, ele foi perfeito. O Corinthians, se a gente pegar elenco, o Palmeiras, numa longevidade de Campeonato Brasileiro, ele tem mais peças de reposição do que o Corinthians. Mas de 1 a 11 hoje, o time do Corinthians é tão forte quanto o Palmeiras, para não dizer mais forte. Porque uma coisa é opinião, outra coisa é fato. Opinião, cada um tem a sua e você pode até discordar, enfim, existe uma divergência. Agora, fato, a gente não pode negar. E é fato, Jairo, que o Corinthians hoje, se a gente pegar os confrontos decisivos, não vou falar de Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians ele largou o Campeonato Brasileiro, diferente do Palmeiras que lutou até o final. O Flamengo lutou até o final. O Cruzeiro também, apesar de estar correndo por fora, mas lutou até o final. O Corinthians não. O Corinthians ele fez o Campeonato Brasileiro administrável para não ficar perto do Z4, e o foco dele, no segundo semestre, era sim a Copa do Brasil. Tanto que a gente viu o Corinthians aí jogando de uma forma na Copa do Brasil e jogando totalmente apático no Campeonato Brasileiro. Levando o Campeonato Brasileiro no banho-maria. O Corinthians, quando ele enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil, eu já acho ali que o Corinthians já tinha um favoritismo, porque ele vinha jogando de uma maneira que o Palmeiras não estava entregando. Tanto que a própria postura do Palmeiras nos dois jogos, se a gente pegar os 4 jogos, Campeonato Paulista e 2 da Copa do Brasil, o Corinthians ganhou 3 do Palmeiras. Ganhou 3 e empatou 1. O Palmeiras, em 4 jogos decisivos contra o Corinthians, ele não fez um gol. Ele não fez um gol nesses 4 jogos decisivos. E a postura do Palmeiras, principalmente no jogo de volta, quando o Corinthians vence na Neoquímica Arena, depois vence de novo dentro do Allianz Parque, a própria torcida do Palmeiras não acreditava na postura do time. O Corinthians engoliu o Palmeiras na vontade naquele jogo. E dali em diante, o Abel precisou começar a fazer terapia para esquecer o Corinthians. E hoje, se ele perde de novo do Corinthians, o mundo dele desaba de novo, porque tá tudo se reconstruindo, tudo entrando novamente num eixo pro Abel, mas se ele perder hoje do Corinthians, volta aquele pesadelo, porque as críticas do Abel ano passado, você pode ter certeza que não foi pelo fato do Palmeiras não ter vencido um título, foi ter perdido 2 decisões pro Corinthians. Uma no Campeonato Paulista, que foi a final, e o confronto eliminatório na Copa do Brasil. Mas só para falar de mercado da bola, agora eu quero trazer para você uma informação do nosso jornalista aqui da CNN, o Raul Moura. Veja só, jogador de 32 anos, confirmado no Corinthians. Grande craque, hein? Marroquino, meio holandês, tá? Ele nasceu na Holanda, né? Ele nasceu na Holanda, mas ele tem a sua descendência, tem também a nacionalidade, e eu estou falando de Zaccaria Labiad, que já jogou, inclusive, com o Depay. Depay, no ano passado, fez uma publicação dizendo assim, meu amigo, vem cá, vem jogar, né? Eles vão se encontrar mais de 10 anos depois, né? Porque já jogaram juntos lá na Holanda. E agora, grande novidade que está chegando aí no Corinthians para agitar o meio-campo do time. Eu tô rindo da cara do mano. Eu ia perguntar, mas eu acho que nem precisa, né? Dá um take ali, por favor, na cara do mano. Veja só. Momento de alegria, de felicidade. Porra, quem é que é esse? O Zaccaria que eu conheço é o Trapalhões, o da peruca. Pô, tá de brincadeira. Não, mas ô Jairo, essa notícia é séria mesmo? O Corinthians tá trazendo esse cara? Tão sério. Eu vi. Além de apuração do nosso Raul Moura, quem confirmou essa informação foi o próprio presidente do clube, Osmar Stabile, que estava lá na derrota do Corinthians pro Palmeiras, do time feminino da Supercopa, foi lá na Arena Barueri, ele confirmou, Marroquino deve vir. Mas é que tá, eu gostaria de fazer um questionamento aqui, porque com todo respeito ao Zaccaria, tomara que seja um craque mesmo, mas nunca vi jogar, não sei quem é, não sei se é bom jogador ou se não é, mas me surpreende, por exemplo, aceitarem um pedido do Memphis, que ele é amigo do Memphis, sendo que até agora não renovaram o contrato do Memphis, aquele negócio da moradia, residência do Memphis no Brasil, o Corinthians também não pediu a solicitação de renovação desse documento para ele continuar aqui, tudo indica que depois da Copa do Mundo ele não volte a jogar mais pelo Corinthians. Então, cara, na boa, vai trazer um amigo do Memphis agora
em fevereiro, vai ficar março, abril e maio, talvez, porque maio também meados, porque já vão se apresentar para a seleção para disputar a Copa do Mundo e não deve mais retornar. Então, por causa de 2 meses, vai trazer um amigo do Memphis? Se for craque, tudo bem, mas eu acho muito estranho. Porque quando o Corinthians contrata jogadores assim, por exemplo, o Héctor Hernandes da vida, é porque era amigo do Hugo, tava no mesmo time do Hugo lá em Portugal. A gente viu a tranqueira que foi. Não conseguia jogar, apanhava da bola. Precisava de uma 12 pra matar a bola. Agora, vai trazer um amigo do Memphis, cara, de verdade. Isso não me soa bem. Pois é, a gente tá vendo muito o Dorival pedindo reforços, E outra, 33 anos já, tá? 33, já fez 33? Vai fazer 33. Então, e aí? Você acha que é bom chegar à idade de Cristo pra jogar no Corinthians, essa base do empréstimo? Empréstimo não, ele chega sem custos, Pô, né? eu nunca tinha ouvido isso falar, então assim... O Depay, muita gente da torcida do Corinthians nunca tinha ouvido falar também. A maioria dos brasileiros Quem, não o ouviu falar. Depay? Mas jogador de Pô, seleção, tá doido? né? Passou por... A gente não conhecia. Eu me lembro que eu soube. Não, peraí, pô. Mas Pelo amor Passou de por Deus. Mas eu me lembro Barcelona, que muita passou gente não pelo... conhecia. O fato de conhecer pelo não United. significa muita coisa também. Não. O Zaccaria vem do futebol chinês, estava Não, 2 você tá temporadas falando- agora na China. A gente sabe Não que tá quando jogando vem bem da lá? China, vai entrar em Ele tá forma em zoando. outubro, mais ou menos. Né? O cara, quando vem da China, ele vai entrar em Chega forma bem. em outubro. Isso me lembra muito o né? Coronado. Chegou ganhando 2 contos por mês aí também. Não, porque daqui a pouco se adapta. Não, eu queria saber qual que vai ser a explicação da diretoria do Corinthians, né? Porque tem outra. Você vai realmente falar, não, a gente tá trazendo, porque é amigo do... É o jogador do Conhece. Depay, não tem o jogador do Depay? presidente? Tem o jogador do Depay. Porque ninguém conhece, é um jogador sem clube. Tava olhando aqui um pouquinho da carreira dele. Nunca seria um perfil de contratação do Corinthians, nem nenhum time aqui de ponta do futebol brasileiro. Então, assim... Às vezes, sei lá, né? Foi um favor ali pro Depay, não pode ser? Né? O Corinthians já tá devendo Eu acho que salário. eu acho que a foto diz muito ali, ó. Um companheiro para almoço, para um happy hour. Os dois podem conversar em comidinha holandês. marroquina. Eu queria entender. Eu acho que pode ser isso. É que é difícil você negar um pedido pra quem você tá devendo 30 milhões, né? Então, aí você faz de tudo, né? Não, mas vai abater? Vai abater? Acho que não. Não, mas eu assim- quero saber se vai abater que ou não. se vai ter que... Você faz aquele combinado, ó. Sabe aquele prêmio lá da Não, Supercopa? Fica se por for isso abater, mesmo. Agora, falando sério, não dá para um time como o Corinthians, que deve para todo mundo, negociou essa semana com a União, pagamento aí de 1,2 bilhão de reais, né? Dívidas tributárias. Pegou, aliás, uma promoção de 46% de desconto para pagar. Pelo menos se comprometeu a pagar em 60 a 120 meses a dívida. Um clube como o Corinthians, um clube que está se reestruturando, um clube que está numa fase boa dentro de campo, não pode aparecer com uma contratação dessa Não. que ninguém Vira conhece, vira bagunça. mesmo de graça. A gente sabe que de graça não tem nada no futebol, nada. Quando é nada. de graça Não tem que caiam desconfiar, nessa. hein? Não tem nada de graça no futebol. Porque a indicação do Depay, que ele escreveu na rede social, vem aí, vem pro Brasil, e o cara aparece no Parque São Jorge. Não pode. Isso é o que a gente chama de amadorismo. Amadorismo. Bagunça. Bagunça, exatamente. Bagunça. Vai jogar na seleção a Copa, porque ele é da seleção de Marrocos, inclusive no grupo do Brasil. Sim. E a gente não sabe nem se o Depay vai ficar. Imagine o Zaccaria. Então, assim, não dá para acontecer. Não dá para acontecer. Eu tô vendo aqui os times que ele passou, por exemplo. E não questionando, pode ser até que seja um bom jogador. Sim. Mas a gente tá questionando a contratação. Isso não dá para entender. Ó, ele passou, por exemplo, pelo PSV, foi quando jogou junto com o Depay, pelo Sporting, pelo Vitesse também da Holanda, jogou no Fulham, grande clube. Nós temos aqui, então vou mostrar para você aqui, ó, nós temos aqui os clubes pelos quais passou o Zaccaria Labiad. Veja só os principais times e alguns números dele também nessas equipes. No PSV da Holanda, 67 jogos e marcou em 67 jogos 15 gols. A gente está falando que 67 jogos dá o quê? Uma temporada e meia, mais ou menos? Mais 4 anos, né? Somando tudo, ok, 67 jogos. O Sporting, 27 jogos com 3 gols marcados lá em Portugal. No Vitesse também da Holanda, 53 jogos e 13 gols. Outro time do campeonato holandês, o Ajax, 54 jogos e 13 gols. E, finalmente, no Utrecht, foram 4 anos, né, John? 4 anos no Ajax, marcou 13 gols em 4 anos, estava bem lá. E no Utrecht, 76 jogos com 22 gols marcados. E depois, aí que ele vai jogar no futebol chinês, passa por 2 clubes que eu estou vendo aqui, sem grandes alegrias no futebol chinês lá.
que você tá assustado aí, hein, Tô hein, tentando Michel? fazer umas continhas aqui. De temporada? Pô, o cara tem 33 anos, fez 50 gols na carreira. Não, O que você acha? Pouco ou muito? de pouquíssimo, tá doido? É que ele é um meia, ele pode ser um municiador, né? Ele é o arco, ele não é a flecha. É, tratado como ofensivo, né? Então pode dizer que o Olha, arco é a flecha. Se ele for o arco, já tá de bom tamanho pro Corinthians. O Corinthians precisa disso? Hein, Jair? Não, Então, acho que então não. era o arco é a flecha, então. Quem era a flecha, né? Ô, Michel, a gente tem aqui os dados da internet. Ele tem 120 gols na carreira, é isso? A soma Quanto? total? O Michel, 120 gols. Ou seja, você jogando na tua posição de lateral, você fazia muito mais que o Labiade. Ah, não posso negar que eu joguei boa parte como meia, né? Na minha Então, carreira. e conhece bem o futebol holandês. E não era a flecha, hein? Não, já foi Não algumas era. vezes, hein? Foi algumas vezes. Era mais o arco. Era muito arco. O mano tá ligado, o mano, ele fica me olhando aqui, ó. Ele fica olhando com essa cara dele de sonso. Eu acho que a notícia é essa, né? É, eu não tô vendo assim muita alegria na o Michel fez manifestação 120 do mano. gols. Porra, ia querer um cara desse aí, porra, o time dele fácil, pô. Ele fica com essa cara dele aí, ia querer fácil, mas Não, tem mas como, ó, hoje em dia. o Corinthians ele fez uma faxina no elenco agora no começo do ano, mandando alguns jogadores embora. Ele pode E ter não a faz base, sentido você trazer novamente um cara desse. Não faz. Pode ser esse pedido pessoal do Memphis, aí o Stabile deve falar, não, Memphis, pô, não conheço o cara. Ele falou, vocês me devem 30 pau. Ah, então eu vou contratar, porque deve ser só isso. Por esse motivo, porque pelos números aí não é algo assim que a gente tenha realmente aí tanto, chegou agora o Zaccaria, vai resolver o meio campo. Eu não vejo o Zaccaria hoje brigando por titularidade nesse meio campo Corinthians, por exemplo, com o Bidon. O Garro é um cara que mesmo não estando 100% fisicamente, mas a gente sabe que é um cara que entrega também. Então esse cara chega pra ser o quê? A terceira opção de meio campo ali na posição? Não acho que vale a pena não, cara, mas eu tô vendo aguardemos. o pessoal tirando saco, vai fazer o meio de campo aqui junto com o Didi, com o Mussum e com o Dedé. Vamos ver. O quarteto era bom. Esse era bom, né? Agora em campo se vai funcionar, não sei. O Santos viveu isso com o Bilal, né? Sim, o Bilal caiu, né? Já tá fora. O Bilal foi embora, era um salário alto, o Santos contratou em setembro do ano passado, ele jogou 20 minutos, não era relacionado pelo Vojvoda, ganhava um dinheirão, veio sem custo, não tem nada sem custo no futebol, e foi embora. Ele foi embora. Não pode mais um time profissional em 2026 cometer esse tipo de equívoco. E a gente tava falando do Palmeiras contrata mal, hein? Já pensou uma situação como essa? O Corinthians está contratando bem ultimamente, mano? Você acha que... Quando Olha, consegue, né? Porque nem sempre tem 1 milhão para pagar. Que o Dorival ele precisa parar também com esses caprichos dele de querer jogadores que muitas vezes aí não vão entregar o que se espera. Por exemplo, o Corinthians, eu acho que ele foi bem na contratação do Matheus Pereira, apesar de não ter gostado do molde da contratação, porque quando o Corinthians manda pra lá o Rian, pagando 100% do salário para trazer o Matheus Pereira por empréstimo, pagando 1.800, eu não acho que faça sentido. Mas enfim, eu acho que o Matheus Pereira, analisando o jogador, é um cara que tem contribuído nesse meio campo, tá jogando bem. Agora o Dorival, ele pediu, por exemplo, o Alisson no São Paulo. Eu não acho que valeria a pena o Corinthians ter feito o esforço que fez até para ultrapassar o que ele tinha oferecido. O Corinthians ofereceu 1 milhão pelo Alisson, beleza, acho que é justo, ok. É um jogador que está escanteado no São Paulo, não está jogando. Aí o São Paulo pediu, além desse 1 milhão, mais 500 mil agora no segundo semestre, mais 1,5 milhão caso ele atingisse aí 20 jogos jogando 45 minutos. Se jogasse contra o São Paulo era mais 2 milhões por jogo. Absurdo. Óbvio que não valeria a pena o Corinthians contratar, mas o Dorival insistiu internamente até os últimos minutos para contratar o Alisson. Nesses moldes, sinceramente, o Alisson é aquele jogador, cara, que vive de uma boa temporada com o Dorival, que ele jogou muito, mas dali ponto. Dali ponto. O Alisson, ultimamente, ele ia substituir o Maicon literalmente. Era jogador para fazer 2, 3 partidas e ficar 10 no departamento médico. Então não valeria a pena. O Rony também, que o Corinthians manteve interesse e o Dorival queria. Começou com o Júnior Santos, depois, o Júnior Santos é um cara que de vez em quando dá um problema aqui ou ali, não sei o que, é melhor. O Rony então, aceita o Rony. Pra ganhar o que o Rony tá ganhando aí indo pro Santos, cara, de verdade, o Corinthians não pode pagar também. O Corinthians tem uma série de jogadores hoje que ganham, não vou ficar citando números aqui, mas absurdos. O Yuri Alberto tá ganhando muito bem, você vê lá o próprio Depay ganhando muito bem. Tem uma série de jogadores no Corinthians hoje que estão realmente aí... O Corinthians hoje está entre as 3 maiores folhas do Brasil, atrás de Palmeiras e Flamengo. Do Corinthians, você paga vários elencos aí dos times que estão... Exato. Então não dá para ficar fazendo esse tipo de extravagância.
Agora, por exemplo, esse Caio César é um outro cara que aparentemente também tá entregando, tomara que a lesão dele, não sei nem se teve alguma atualização com relação à partida aí contra o Capivariano, que ele acabou saindo nos primeiros minutos. Ele tá fora desse jogo. Ele tá fora clássico. desse, Mas né? já saiu edema, Acho que é só muscular. Então, tomara que não tenha sido uma lesão grave, porque é um cara que até então, até os 12 minutos quando ele foi substituído, estava jogando muito bem. Então, acho que as contratações que o Corinthians fez, aí o Gabriel Paulista também já chegou tomando a titularidade, eu acho que foram pontuais e assertivas. Eu acho que o Corinthians foi bem. Ó, o Corinthians ainda não especificou o tempo de recuperação do Caio César, ele teve diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A qual grau? Então, essa informação ainda não foi divulgada, né? Mas já começou o tratamento lá no Joaquim Grava. Mas isso eu sou contra também. Cara, na boa, o que tem departamento médico hoje evitando ser cobrado, cara, porque é absurdo. O que tem de jogador que muitas vezes vai para o departamento médico e ali parece um triângulo das Bermudas, o cara não sai nunca mais. Cara, você precisa ter um prazo. Por mais que você possa dizer, mas cada organismo responde de uma maneira, sim, mas você precisa dar pelo menos ali uma estimativa de recuperação. É igual você entregar um carro numa mecânica, numa funilaria. Você precisa ter um retorno de quando mais ou menos vai ficar pronto. Tudo bem, pode ter uma intercorrência ali, 2 dias a mais, talvez se antecipar, entrega um pouco antes. Mas, cara, você precisa se planejar. Qual que é o departamento médico hoje que realmente dá um prazo? Fala, mais ou menos 15 dias, um mês. Hoje os departamentos médicos, eles têm medo, até Michel. dava. Então. Mas hoje é praxe nos departamentos previsão, aí. Antigamente você se sabia, vou ficar aí. Não, você sabia até mais ou menos os jogos que você ia ficar de fora. E quando você ia voltar. A gente tem mais uma contratação encaminhada e viu, inclusive, o Corinthians passou na frente do Santos para trazer, sabe quem? O Alan, volante que estava sem atuar lá pelo Flamengo, né? Mais um jogador que pode chegar, inclusive, com opção de compra para o Corinthians. Talvez mais um investimento a ser feito pelo Timão. O Corinthians precisa de um jogador com as características do Alan, mano? Você acha que ele vai se encaixar bem se essa contratação avançar? Ou vai ser mais um que entra nesse limbo aí de dúvidas? Olha, o Alan, eu acho ele bom jogador. No Flamengo ele perdeu muito espaço, mas eu acho que ele é um cara com potencial. Eu acho que é uma boa sombra pro Ranielli. O Ranielli é outro que também em 2026 parece que não chegou em campo. Jogou muito contra o Flamengo, mas até então as outras partidas dele estavam bem abaixo, como o Hugo Souza também. Inclusive o próprio goleiro do Fortaleza, lá o João Ricardo, né? Quando voltar mesmo aí lesionado, já tá palavrado com o Corinthians, é um cara que vai fazer uma sombra boa pro Hugo Souza. Porque o jogador precisa ter reserva, mano. O jogador precisa ter realmente aquele cara que, não tá jogando, eu vou tomar tua titularidade. Você olha pro Charles, mano, com aquela cara de assustado dele, não vai tomar a titularidade do Ranielli nunca. Agora, o Alan, se o Ranielli continuar mordendo fofo na posição que ele joga ali, eu acho que pode tomar sim. O Alan, inclusive, ele trabalhou com o Dorival na época do Flamengo, né? Como a gente está citando os outros exemplos, jogadores que atuaram, inclusive, com o próprio Dorival em times antes do Corinthians, pode ser talvez mais uma opção. Você acha que, por exemplo, Morelli, a ideia do Dorival é apostar, não necessariamente nomes mais conhecidos, mas nomes com os quais ele tem mais confiança para tentar fazer essas contratações que sejam baratas e mais pontuais, para não ter dúvida, para não correr risco? Tem um peso, né? Quando você trabalha com um jogador e você tem essa identificação e sabe o potencial do jogador, você contrata com mais segurança. Então o Dorival está fazendo exatamente o que ele sabe fazer. E eu acho que ele vê exatamente o Alan nessa posição de tentar fazer sombra e tentar fortalecer o meio de campo do Corinthians. Quando talvez o titular não jogue, ou ele se passar a ser titular, você tem um reserva bom também, é isso que o Corinthians precisa. Então ele faz certo. O Dorival faz certo. Não tá fechado ainda, né? O Alan não tá fechado ainda. Tá bem encaminhado. Eu só queria voltar quando o Mano falou do Rony. Eu acho que o Rony, que já foi pro Santos, era um jogador que poderia ser interessante pro Corinthians. Por quê? Porque velocidade, jogar aberto, o Corinthians não tem esse tipo de jogador. Mas aí trouxe o menino que machucou. Trouxe o Caio César, que pode ser, é verdade. Trouxe que pode ser. Mas o Rony chegaria pronto, né? Eu acho que já tem. E eu acho que o Rony se identificaria demais com a torcida do Corinthians. Por causa da entrega. Aquela coisa de, eu sou grosso mesmo, mas eu corro o tempo todo. O Romero foi assim, né? Romero foi assim o tempo todo. Então eu acho que o Rony poderia ter essa oportunidade. Já está no Santos, já fechou, não veio para o Corinthians. Mas eu acho que ele poderia ter encaixado melhor no Corinthians do que pode encaixar no Santos. Você acha que com essa cara que o Corinthians está ganhando, como a gente está mostrando com esses jogadores todos, Michel, tem chances do time, de fato, fazer um campeonato brasileiro melhor? Porque eu tô perguntando isso porque eu assisti aquela entrevista coletiva do Dorival, logo após a Supercopa, e ele
foi assim, bem pé no chão, né? Falou, não vamos comemorar tanto também, porque sem reforços o time não vai muito adiante não, né? Ele pegou e assumiu esse papel mesmo. Ele tá pedindo isso publicamente. Eu acho que tem sim, acho que o Corinthians tem, não posso dizer que o ano do Corinthians foi um ano ruim, acho que, ganhou 2 títulos, mas o Corinthians, pelo que vem fazendo esse começo de temporada, eu acho que tem sim. Vamos o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, que acho que foi uma competição que o Corinthians não foi tão bem quanto as outras, acho que tem sim, acho que tem condições, acho que tá contratando, por exemplo, se vier o Alan, eu acho que o Alan seria uma melhor contratação do que o próprio menino do São Paulo, né, o próprio Alisson. Acho que é um jogador que não vinha jogando no Flamengo, né? Que é difícil também conseguir espaço. Que é difícil pelo elenco que tem. Então, em cima daquilo que vocês falaram, acho que o treinador, quando conhece o atleta e vice-versa, é muito melhor. O custo-benefício, acho que também ajuda. Mas eu acho que sim, eu acho que o Corinthians ele tem totais condições, vem mostrando que tem de fazer um bom ano, diferente no sentido, eu tô falando de Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem elenco para competições mata-mata, tem um elenco aí, e me mostrou isso ano passado, para poder vencer. Eu quero ver esse elenco do Corinthians numa competição de Mas, pontos Michel, corridos. você não acha que o Dorival deveria lutar para manter um elenco desacreditado? E agora você vai entender o porquê. Porque o negócio é o seguinte, cara. Você vai entender o porquê. azarão. Não, o Dorival, todos os grandes trabalhos que ele fez, não minimizando as conquistas em alguns times, mas, por exemplo, se você pegar aí os elencos desacreditados do Santos e do São Paulo, foi onde ele realmente mostrou o trabalho dele, e até no próprio Corinthians aí, enfrentando aí os adversários que ele enfrentou na Copa do Brasil, que ele elimina o Palmeiras, depois elimina o Cruzeiro, e agora aí na Supercopa eliminando o Flamengo, que são os 3 principais da América do Sul, talvez, com um elenco teoricamente inferior, mas que mostrou mais vontade, enfim. O Dorival, quando ele pegou elencos estrelados, mesmo campeão, por exemplo, no Flamengo ele foi mandado embora. Seleção brasileira também não conseguiu surtir efeito. A imagem do Dorival na seleção brasileira, talvez o que traduz o trabalho dele, ele tentando entrar naquela rodinha lá e os jogadores fechando aqui, ele assim, eu preciso falar. E os caras conversando entre eles. Então o Dorival, cara, quando ele tem um trabalho de um time, não vou dizer fraco, porque ninguém é campeão com um time fraco. Você pode, talvez ali, num momento se sobressair do adversário ali, que possa até ser mais forte, mas quando você é campeão de qualquer competição, você não pode falar que teu time é fraco. Se você ganhou é porque você teve mérito. E o Dorival, cara, no Santos e no São Paulo ele foi muito bem nesse quesito. Então, cara, se ele quiser uma série de jogadores hoje estrelados dentro do time, a chance dele se perder no Corinthians é muito grande. Com isso, Fel, contratação chegando no Corinthians, o Osmar Stabile confirmou ontem mesmo que tá tudo certo com o meia marroquino. Cara, eu dei uma olhadinha em alguns vídeos dele e tal, aqueles vídeos de melhores momentos, DVD, né? Todo DVD o cara é um craque da bola, mas mesmo nesse DVD aí não me animou muito não. Não me animou. Achei um jogador com uma intensidade muito baixa, cara, meio lento, sei lá, cara. Ainda mais 2 anos na China. A gente sabe que a China costuma meio que estragar os jogadores, até eles falaram aí. Eu lembro do Wagner Love, cara. A primeira passagem dele quando ele chega em 2015 no Corinthians, 14, que acho que foi em 15 que ele chegou. Mano, o Wagner Love demorou uns 6 meses pra se readaptar ao Corinthians, ao futebol brasileiro. Eu lembro que ele tropeçava na bola, ia dominar, deixava passar, ia chutar pro gol, furava. Tanto que a gente começou, já a criticar o Wagner Love ali e tal, piada. Ele chegou até a jogar junto ali com o Guerreiro, daí o Guerreiro sai no meio de 2015, né? Vai pro Flamengo, aí o Wagner Love vira titular absoluto, ali começa a engrenar, né? Mas demorou, cara. Então, é um jogador também que eu não conheço, realmente não conheço dessa olhada, mas não me animou o pouco que eu vi. Com relação ao volante Alan, ou Alan, não sei como se pronuncia, eu acho que deve ser Alan, mas eu acho que ele é melhor que o Alisson, muito melhor que o Alisson. Que no Flamengo ele não chegou a jogar muito, assim, cara. Você não viu falar muito dele como um jogador protagonista lá. Ele jogou muita bola mesmo, foi no Atlético Mineiro, mas foi lá em, sei lá, 18, 2019, 20. Então, mas se ele chegar com vontade de jogar bola, não sei se chega pra ser titular, mano. A gente tá com meio campo muito bom, hein, cara. Licaniele, Matheus Pereira, André, tem o André Carrilho. Então, o meio de campo tá ficando bem bacana do Corinthians. Então é isso, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.